De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o Cláudio Mendonça, especialista em educação. Cláudio, há um movimento, falamos ainda há pouco no bloco anterior, sobre a importância de investimento em educação. Eu queria, nesse bloco, discutir, quer dizer, como e onde devemos investir em educação. Há um movimento nacional apoiado por sindicatos de professores, enfim, várias entidades classistas, universidades e tal, que pede, hoje o Brasil gasta 4,4% do seu PIB em educação e querem passar para 10% do PIB em educação, mais do que dobrar. Obviamente que, à primeira vista, trata-se de uma medida alvissareira, porque vai se aplicar numa questão fundamental, numa questão basilar para a formação de um povo, uma educação. Agora, você me parece que é contra essa proposta, você me parece que não aprova simplesmente essa proposta. Você acha que o simples aumento da aplicação orçamentária de 4 para 10, para 8, que seja, enfim, a duplicação do valor investido em educação, não é uma medida aconselhável, não significa de maneira nenhuma que o Brasil possa dar também um salto na qualidade de seu ensino? Ricardo, é claro que a pessoa que atua em educação, que convive com professores, que convive com as redes públicas de educação, defende que haja mais recursos em educação. E é natural que o cidadão que está nos ouvindo agora, né, que está nos assistindo, ele pense, nossa, botar mais dinheiro em educação é sempre melhor. Mas eu acho que antes de colocar mais recursos, antes de gastar mais, tem que gastar melhor. O que nós vimos no quadro anterior é que existem estados, municípios e países que têm investimentos não tão pujantes, não tão importantes e têm melhor desempenho. Então, o que nós temos que pensar é que, por exemplo, a Finlândia, que é o primeiro lugar nos exames do PISA, né, no Indicador Internacional de Educação, gasta 4,6% do seu PIB em educação. Quem gasta 7, 8% do PIB são países que gastam muito, como Canadá, Estados Unidos. A média da comunidade europeia está em torno de 5% do seu PIB. Então, o Brasil está na média. Então, o Brasil está na média internacional. O Chile fez um investimento, né, no final dos anos 90, colocou todos os alunos em educação integral, seguiu algumas questões que para nós brasileiros são como questões que não se discutem, né? São consensos nacionais. Educação integral e melhorar o salário do professor. Isso aí, em qualquer lugar que você converse no Brasil, vão dizer que a panaceia da educação está nesses dois pés. O Chile fez isso. O Chile fez a lição de casa e não conseguiu atingir o desenvolvimento educacional que pretendia. A população está bastante aflita, porque a carga tributária aumentou, o dinheiro que o governo tinha foi todo canalizado para a educação e os resultados não estão acontecendo. É sobre isso que eu queria falar com você. Quando se fala na discussão de investimentos em educação, grosso modo, se atém a alguns pontos que são em relação à infraestrutura, em relação às escolas, em relação aos salários, em relação ao plano de cargos e salários dos professores e tal. Essa me parece que é a pauta que se tem quando se discute. Não há nenhuma preocupação, não há nenhum foco na discussão de mecanismos, de métodos que assegurem a qualidade do ensino. Quer dizer, o foco não é esse. Ou seja, parte-se do pressuposto de que essas questões resolvidas, o salário, a infraestrutura, a escola mais bem montada, com algum equipamento e tal, isso é garantia de qualidade. Parece que na prática não é bem assim, né? Eu sempre, quando eu posso, eu tento dizer para as pessoas que o que importa em educação é o que é invisível. Né? A classe política, muitos dos seus colegas jornalistas, boa parte dos formadores de opinião acabam, e o político em geral, né, acaba verificando a educação como construção de salas de aula, se a merenda está boa, se o uniforme foi bem distribuído, se as crianças estão com o uniforme bem trajado, enfim. A coisa mais comum que existe é ver se o ônibus que está transportando as crianças está funcionando. Isso tudo é importante, isso tudo é fundamental. Eu não tenho a menor dúvida que isso é muito importante. Mas não é só isso. Mas se a gente examinar, né, se nós pensarmos a educação sob esse prisma, sob o prisma do visível, a gente acaba deixando de ver outras coisas que são também importantes, como a educação física, como a prática do esporte, que é importante para a questão da ética, para o cumprimento das regras, também outras questões culturais, que é a questão da música, da dança, mas mesmo assim tem uma outra coisa que para mim é mais importante do que tudo isso que eu disse até agora, é
o fato de que a criança tem que saber ler um jornal, interpretar um texto, tem que ser capaz de resolver uma equação matemática, de fazer uma regra de 3, de calcular uns juros. E a criança hoje, o jovem, ele tem uma enorme dificuldade em relação a isso. Então, o professor de matemática, ele acaba ficando esquecido. E a tarefa de ensinar matemática é uma tarefa dificílima, que exige muito do professor e do aluno. Exige foco, exige renúncia do professor e do aluno. Então, se nós Você enfoca muito a questão da matemática. A matemática é um gargalo do ensino brasileiro. Mundial. Mundial, mas nessas Olimpíadas, nesses testes, na questão matemática, o Brasil realmente não se coloca numa posição muito expressiva. Não, péssima. O Brasil tem 85º lugar no ranking internacional. Quer dizer, o nosso desempenho é muito fraco. Então, como as crianças brasileiras não conseguem sair da aritmética para a álgebra, não ingressam na álgebra, não conseguem entrar nas carreiras de exatas, da área da ciência, da área da engenharia, que é o que nós estávamos falando anteriormente. Então, se o professor de matemática não for, ele, o professor de ciências da natureza, o de geografia, o de línguas, né, o de idiomas, de língua portuguesa, se ele não for estimulado e cobrado para trazer resultados, ele pode simplesmente se quedar sem cobrança e um pouco inerte. E Perfeito. A criança também, no nosso Brasil, em muitos lugares do mundo, da América do Sul, quando não tem aula, a família comemora, o filho fica feliz, hoje não tem aula, graças a Deus, hoje não tem dever, que ótimo. Então, na verdade, a gente acaba encarando a escola como uma espécie de compromisso doloroso e depois a conta vem. Cláudio. Porque não tem atalho e quem não estuda não ingressa no ensino Leonardo Petronilha. Vamos lá, levando em consideração que a gente pode encarar o processo educacional, principalmente o processo educacional da criança, como um pré-requisito para a cidadania civil, como é que você vê, não é, a situação terrível que se encontra no nosso país, ou seja, com 14 milhões de analfabetos, fora a questão que você mencionou, que é o analfabetismo funcional, a pessoa que não tem a capacidade de interpretar e de criticar o cotidiano. Como é que você vê e como é que você acha que podem existir iniciativas positivas para essa questão da alfabetização no país? Olha, eu acredito que, como o professor Darcy Ribeiro dizia, não é, a solução para o analfabetismo está em se garantir que todas as crianças, ao final do 2º ano do ensino fundamental, elas estejam completamente alfabetizadas. Se não for no 2º ano, pelo menos no 3º ano. É inconcebível que num país da envergadura do nosso país, nós tenhamos um número expressivo, em escolas chega a ter 50% de crianças que chegam ao final do 4º ano de escolarização sem estarem completamente alfabetizadas, sem ser capaz de ler um bilhete, sem ser capaz de encontrar uma informação explícita num texto de narrativa simples. Esse nível de alfabetização mínimo é inconcebível que não chegue, que não aconteça no 4º ano. E para enfrentar isso tem várias formas de enfrentar. Uma delas é melhorar o nosso indicador de crianças na educação infantil. A criança entrar na escola mais cedo, ela realmente traz uma melhoria no desempenho durante toda a sua vida acadêmica. E o outro é ter professores na área da alfabetização, ter professores nos primeiros anos, os professores de maior desempenho. O que acontece é que nós temos hoje na parte da alfabetização um conjunto de professores que não tiveram uma formação nessa área tão adequada que garantisse um desempenho excelente e que garantisse que todas as crianças, ao final do seu 2º ano de escolarização, consigam ler, escrever e interpretar textos. Eu gostaria de perguntar também, justamente agora aproveitando o gancho da questão do professor, qual é a sua posição acerca da questão salarial do professor no país, se isso afeta ou não afeta o seu desempenho? Como é que você pensa essa questão? Eu me referi que existem 2 consensos no nosso país que eu acho que têm que ser pensados, né? Sou a favor de ambos, mas eles merecem uma reflexão maior. A questão da escola de horário integral, acho que todo mundo é a favor disso, né? Mas ela tem que ser pensada, a gente não pode simplesmente dar mais da mesma coisa, não é? A gente tem que fazer uma escola melhor, não simplesmente ampliar a jornada. Isso custa muito dinheiro, muito investimento do contribuinte e tem que garantir um melhor desempenho. Mas é uma saída, você acha que é inexorável que se busque isso? É inexorável que se busque
busque isso, mas tem que se buscar isso num modelo que o contribuinte possa arcar. Ou seja, não é simplesmente construir mais escola, construir mais sala de aula, construir mais piscina, mais quadra esportiva. Tem que haver uma articulação com os prédios que existem. Nós temos um conjunto enorme de clubes hoje que estão fechando porque não tem dinheiro, e quando o clube fecha num determinado bairro, há uma desagregação social enorme, não é? O pai de família que estaria com os amigos jogando um futebol, tomando uma cerveja, com a família, com os filhos, ele acaba indo para o bar, a família fica em casa. Não é? Então, esses clubes eles têm que se articular. O modelo de cidade educadora é um caminho que o contribuinte tem condições de arcar para um modelo de educação integral. E respondendo à pergunta do Leonardo, eu acho que o salário do professor tem que aumentar sim, mas o que a população quer é uma educação melhor. O professor ganhar mais por ganhar mais, eu acho importante, como eu acredito que na maioria das profissões nós precisamos que as pessoas ganhem mais. Eu acho que o brasileiro precisa ter uma remuneração melhor. Nós temos que valorizar mais o trabalho do brasileiro. Agora, o professor tem que ganhar mais para a escola ter um melhor desempenho, para o aluno ter um melhor desempenho, para que o aluno se desenvolva mais e faça a sua mobilidade social. E para que isso aconteça, não adianta aumentar o salário dos professores de uma determinada cidade. Para que isso aconteça, nós temos que garantir a melhoria salarial por região do Brasil. A região sudeste tem que ter um piso salarial mais alto do que a região nordeste, do que a região norte. Ou seja, de acordo com a região do país, nós temos que ter um piso salarial e este piso tem que ser alto. Por quê? Para garantir que os alunos que tenham as melhores notas do vestibular concorram para as vagas do magistério. Para nós termos os alunos com o melhor histórico acadêmico ingressando na carreira do magistério. Aí sim, nós vamos ter profissionais de altíssimo desempenho à frente do processo educacional. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o educador Cláudio Mendonça. Voltamos em 1 minuto pela rede CNT de televisão.